Olá, seres cristalinos, sejam muito bem-vindos à nossa introdução à cristaloterapia, essa aula. E primeiramente eu tenho certeza que não é à toa que você está aqui. Tudo é ressoar de energia, então tudo é um chamado. Pode ter certeza que se você está nessa aula aqui hoje, Deus tem um propósito, você tem um propósito e uma conexão com esse reino, com os cristais. E fica até o fim dessa aula que eu tenho certeza que tudo que eu te falar aqui vai ser surpreendente. E você vai se surpreender com o poder dos cristais. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo, então aproveita, pega papel, pega caneta na mão e você vai amar. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, eu me chamo Andressa, eu sou criadora da Escola da Cristaloterapia, que já formou mais de 3.500 alunos em cristaloterapia, que vem transformando milhares aí de pessoas, ajudando famílias, ajudando relacionamentos e na reconexão novamente com a fonte divina, na reconexão novamente com Deus. Então fica aqui, fica até o final dessa aula que vai ser transformadora. E eu vou te falar coisas que são surpreendentes sobre os cristais e que provavelmente você nunca ouviu falar disso, nunca viu outra pessoa falar sobre isso e que vai te surpreender. Primeiramente, eu queria falar algo sobre os cristais que é muito importante. A gente sabe que o nosso mundo ele é caótico, que o planeta Terra que é caótico. E Deus ele é tão perfeito que ele criou instrumentos para nos auxiliarem nos nossos processos aqui na Terra. E um desses instrumentos é os cristais, são os cristais. Deus nos deu esses instrumentos como formas auxiliares para poder ajudar a gente no nosso reequilíbrio e na nossa conexão com a espiritualidade, na nossa reconexão com o Criador, com Deus e com a energia universal. Então, por que você sentiu vontade de estar nessa aula? O que te fez sentir interesse pelos cristais? O que te fez estar aqui hoje? Sabendo mais como essas energias funcionam e como elas podem estar ajudando você no teu dia a dia, na tua casa, as pessoas que você ama, ajudando você a enfrentar momentos difíceis e te reconectando novamente com Deus, com o Criador. Eu não acredito em coincidência, eu não acredito em acaso. Eu acredito que a gente vem para uma programação. Eu fiz teu curso e na pandemia eu te descobri e eu tenho certeza que sim, tu é uma irmã de reencarnar de outras vidas. Eu acredito nisso. Então, assim, muito obrigada a todos vocês que estão aqui, porque a gente está aqui com certeza por um motivo maior. Então, assim, sou grata por ti, Andressa. Sou grata por cada menina que está aqui e que bom que vocês se permitiram estar aqui hoje. Então agora eu vou adentrar no nosso conteúdo para você entender mais como toda essa energia tão maravilhosa funciona. Mas primeiramente, o que são cristais? Como ele funciona, né? Como esses instrumentos perfeitos da natureza podem nos auxiliar. Então vamos lá. Primeiramente, um cristal como esse, um quartzo, dentre os outros, eles são estruturas cristalinas perfeitas. E eles se diferenciam de todas as outras pedras, de todos os outros minerais, de todas as outras rochas. Quando eu falo pedras, é uma forma assim mais informal de falar sobre os cristais, mas pedras na verdade engloba tudo, desde os minerais, as rochas, né? Tudo que está na superfície da Terra. Mas a forma correta de falar cristal é ou cristal ou uma gema. Por exemplo, para um joalheiro, ele não vai falar cristal, ele vai falar uma gema de esmeralda, uma gema de ametista, beleza? Então vamos lá. Então o cristal ele tem uma estrutura atômica perfeita. Ele tem um retículo cristalino perfeito.
o que diferencia das outras pedras, das outras rochas. As outras rochas, por exemplo, como essas rochas que a gente encontra na rua, ou até outros minerais que não têm uma estrutura cristalina perfeita, que não seja considerado um cristal. E para a gente saber isso, né, tem estudos que falam muito mais sobre isso, que é a mineralogia, que fala profundamente sobre a composição de cada pedra e de cada cristal que contém lá dentro. Para um cristal ser considerado um cristal, ele precisa ter essa estrutura cristalina perfeita. Inclusive, em suas formações, algumas coisas que se diferenciam são as suas formações perfeitas, né? Muitos deles têm linhas retas, o que também vai diferenciar dos outros. E os cristais, por terem essa estrutura atômica perfeita, diferente de qualquer outra coisa aqui no planeta Terra, eles nos auxiliam no nosso ressoar da energia. Quando um cristal ele chega perto de um objeto ou chega perto até mesmo de nós, ele tem o poder de ressoar com a nossa energia e fazer uma modulação da nossa vibração. Ou seja, chegando perto mesmo, ele já vai auxiliar a aumentar a nossa vibração e equilibrar tudo que está em desequilíbrio. Isso serve tanto para nós como para os animais. Os cristais também eles são compostos por diferentes minerais, assim como nós seres humanos. Nós seres humanos a gente tem diversos minerais, vitaminas que a gente precisa na nossa composição. E assim também funciona com os cristais. Os cristais dentro da sua formação eles têm diferentes tipos de minerais, inclusive é o que vai fazer com que eles mudem a cor e a sua composição. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Hoje se fala muito, né, em composição de vitaminas, que a gente precisa repor vitaminas, mas também a gente precisa repor minerais, o que é extremamente importante para a nossa saúde, tanto física como mental e até mesmo emocional. Quando a gente está com falta de algum mineral, eu vou dar o exemplo do ferro, que é muito comum, né? A gente, em falta de ferro no nosso organismo, a gente fica com anemia. Isso vai causar vários desequilíbrios no nosso corpo físico, vai dar muito cansaço, dentre outros problemas. E os cristais, eles têm essas composições minerais. Então, além deles nos ajudarem de forma energética no nosso campo de energia, que eu vou me aprofundar um pouco mais no decorrer da aula, eles nos ajudam também diretamente no nosso corpo físico através dos seus minerais. Inclusive, existem alguns componentes hoje, alguns polivitamínicos, alguns suplementos hoje que contêm vários minerais que vêm dos cristais. Um é muito conhecido, que é a dolomita, que já era utilizada por povos muito antigos para dar mais disposição, para diminuir processos inflamatórios como a celulite, dentre outras inflamações, né, rinite, sinusite. Então, antigamente, né, milhares de anos atrás, já se utilizava, através da inteligência dos povos, os minerais, os cristais, para auxiliar em processos de cura. E hoje a ciência prova que sim, que esses minerais a gente pode estar utilizando para diferentes formas, para o nosso benefício e para a nossa saúde. Mas para você entender um pouquinho mais do porquê eu estou aqui hoje, do porquê você está aqui hoje, além de entender como esse cristal é feito, como ele funciona, eu vou trazer um pouquinho mais da história dos cristais para você. De como os povos começaram a utilizar, como os cristais foram inseridos na nossa sociedade com todos esses benefícios. E agora sim, eu vou diminuir aqui a minha tela para você conseguir acompanhar comigo aqui nos slides o que eu trouxe para você da nossa história. Então vamos lá. Os cristais começaram a ser utilizados há milhares de anos por diferentes culturas, diferentes civilizações. E a gente sabe que os cristais, eles são uma das primeiras matérias a serem feitas aqui no nosso planeta Terra. Então, quando nós, seres humanos, chegamos no planeta, os cristais já existiam. E relembrando uma coisa muito importante ali da composição dos cristais, que eu logo vou me aprofundar, tudo tem energia, tá? Guarda isso, tudo tem energia. Tudo que é físico e tudo que é não físico, todo tipo de matéria tem energia, tá? Então, quando nós seres humanos somos criados, quando nós começamos a povoar, aqui a Terra já existiam os cristais. E os povos diferentes, as civilizações diferentes começaram a utilizar os cristais e identificar diferentes formas de utilização.
Isso veio vindo no decorrer da história, mas acabou se perdendo muito agora, na era moderna. Mas é claro que agora, com toda a informação, através da internet principalmente, hoje a gente está conseguindo buscar mais informações e resgatar novamente essa cultura, resgatar novamente esses ensinamentos, esse tipo de terapia que nos foi dado por Deus, esses instrumentos de cura que nos foram dados por Deus. E o primeiro povo que eu trago aqui para falar sobre você, para falar para você o que é muito importante, para você entender que, inclusive, eu acho que é uma das formas que mais existem crenças hoje, que é algo que, no decorrer dos anos que eu estudei, eu consegui perceber muitas pessoas tendo crença e relacionando os cristais sempre a algo negativo ou algo ligado ao mal. E a primeira coisa que eu tenho para falar é, se Deus criou, né? Se Deus criou assim como os mares, assim como as terras, assim como tudo que está aqui, os animais, as plantas, ele também criou os cristais. E por que se algo que Deus criou seria usado para o mal? O que diferencia o que é bom, o que é ruim, o que é do mal e o que é do bem são os nós seres humanos. Então tudo que Deus nos deu, a gente tem aqui, Deus nos deu para auxiliar nesse mundo caótico, para a gente voltar ao nosso equilíbrio, para a gente voltar à nossa reconexão com Deus, somos nós que vamos escolher. Então, o que diferencia se é algo do bem ou do mal somos nós, não os cristais. Os cristais, eles não são os culpados. E é muito bom que isso fique claro, porque eu sei quantas crenças as pessoas têm. E até mesmo você. Alguém já te falou que os cristais não são bons? Ou você até mesmo já se pegou pensando nisso, que pode ser do mal, que é usado para o mal? Pense nisso. Se Deus criou, por que seria utilizado para isso? Quem vai diferenciar isso somos nós, os homens, os seres humanos. E, inclusive, para quebrar todas essas crenças que estão muito ligadas principalmente às religiões cristãs, eu trouxe aqui um grande exemplo, que é um dos mais magníficos que existe, que era a utilização dos cristais, das pedras preciosas, pelo povo judeu, pelos sacerdotes, que eram pessoas designadas para levar a palavra de Deus para outras pessoas, para o seu povo, para as suas tribos. Mas você deve estar perguntando isso, Andressa, de onde você tirou essa informação? E eu tirei, é claro, diretamente da fonte, que é a nossa Bíblia Sagrada, um dos livros mais antigos no mundo, que tem o decorrer de milhares de anos aí de ensinamentos e muitas coisas que a gente pode levar para a nossa vida. Independente se você acredita em Jesus, se você se conecta com isso ou não, se você acredita em Deus ou não, não tem problema, tá bom? Essa aula também é para você. Porque todos os ensinamentos que eu vou passar, inclusive tem de vários povos aqui, eu tenho certeza que vai tocar seu coração e que você vai aprender muito, tá bom? Então não sai daí e fica até o fim, que vai ter muita história incrível por aqui. Então eu trouxe algumas partes da Bíblia, alguns trechos da Bíblia para você entender da onde que eu trouxe isso, tá? Primeiramente, o que está nessa imagem é um sacerdote, onde ele tem uma placa, né, em frente ao seu coração. É onde a gente capta as energias e é onde estão nossas emoções, nosso centro, nosso coração. E nessa placa que os sacerdotes usavam, contém 12 pedras preciosas, 12 cristais, e eu vou falar mais sobre isso. Olha só, eu trouxe aqui, esse trecho que eu trouxe da Bíblia se encontra em Êxodo, capítulo 28, versículo 17, tá? Mas é muito importante lembrar que as pedras estão em toda a extensão da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Então a gente encontra várias coisas falando sobre pedras no decorrer da Bíblia. E aí eu me pergunto, por que existe tanta crença? Você já se perguntou nisso? Por que existe tanta crença se isso contém lá dentro? E olha só, agora o que eu vou falar. O que dizia, né, sobre essa placa, né, que tinha no peito dos sacerdotes. O que falava que era para conter nessa placa? Colocará neles engastes de pedras dispostas em 4 fileiras. Uma sardônica, um topázio e uma esmeralda na primeira fileira. Na segunda, um carbúnculo, uma safira e um diamante. A terceira fileira será de jacinto, ágata e ametista. Na quarta fileira, berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos israelitas. 12. Como seus nomes estarão gravadas com selos.
cada uma com o seu nome segundo as 12 tribos. Então, por que os sacerdotes, eles tinham, vou até voltar aqui na imagem. Então, por que os sacerdotes tinham isso, né? Eles tiveram que, então, escrever os nomes das tribos embaixo de cada uma das pedras, e isso representava a proteção dessas tribos. Então, os cristais, essas pedras preciosas, era uma forma de proteção para cada uma dessas tribos. E também cada uma das tribos recebeu um cristal específico simbolizando cada tribo, cada conexão. Isso era uma forma de eles manterem sempre seu alinhamento com Deus, sempre a proteção e sempre lembrando de guardarem, de proteger e lembrando desse elo de Deus com as pedras e suas tribos. Então olha que incrível. E eu tenho mais 2 trechos aqui. Olha esse que interessante, esse se encontra em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Aqui é João, né, que ele escreve essa parte e é onde ele tem contato com Deus, né? E o que ele fala? Fui imediatamente movido pelo Espírito Santo. E ele fala, né, ele conta ali na Bíblia que é como se ele tivesse ido até o céu e ele começasse a visualizar as coisas. E lá havia um trono no céu e no trono alguém sentado. E quem estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Então olha que interessante isso. Ele fala que ele não viu uma pessoa quando ele estava ao céu e quando ele viu o trono. Ele fala que ele viu uma jaspe com cornalina, ou seja, o cristal para eles, né, as pedras preciosas para eles, era tão importante que isso simbolizava inclusive Deus, a presença divina. Eles viam muito isso nas pedras. E por último, olha que interessante isso. Essa parte também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 18 a 19. Aqui ele falava sobre a Nova Jerusalém, que seria a cidade dos céus, onde as pessoas, né, que acreditavam e seguissem o que ele fala iriam ir, né, que é uma cidade sagrada, algo de elevação. Então, o material de sua muralha é de jaspe. Então, olha como a cidade seria construída. E a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade são recamados por todos os tipos de pedras preciosas. E o primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro é de sardônica, aliás, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto é de sardônica, o sexto é de cornalina, o sétimo é de crisólito, o oitavo é de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopaso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista, ou seja, toda a cidade era repleta de cristais. Toda a formação por tudo, inclusive, né, seguindo adiante, fala que todas as portas seriam feitas de pérola, conteriam uma pérola. Então, olha que interessante, né, como com o passar do tempo começou a existir muitas crenças. Isso, inclusive, eu fui estudar mais a fundo, começou a se perder muitos conhecimentos dessa questão de terapias mais naturais, esse contato nosso com as pedras, esse contato com a energia cristalina por volta de quando a gente iniciou as evoluções mais modernas, principalmente partindo do iluminismo. Foi onde a gente perdeu muito essa cultura, esse entendimento sobre a energia dos cristais e sobre a utilização de uma forma de nos reconectar novamente com a nossa essência divina, nos conectar com Deus novamente, com a nossa espiritualidade. A gente se conectando com Deus novamente, com a nossa espiritualidade, a gente vive num processo de abundância, num processo de cura eterna, né? E você deve estar se perguntando agora, aonde que eu consigo utilizar os cristais? Como que eu posso estar utilizando? E a gente pode estar utilizando os cristais realmente de diferentes formas. A gente pode utilizar a energia dos cristais de forma direta e indireta. E quando eu falo direta, é através do uso do contato com os cristais. De forma indireta, é longe do nosso corpo ou até mesmo nos ambientes. Então, a gente pode utilizar os cristais para todos os tipos de desequilíbrios.
desde uma doença física como ansiedade, enxaqueca, depressão, até mesmo câncer. A gente pode utilizar os cristais e as técnicas da cristaloterapia para tratar isso. Lembrando, a gente nunca vai deixar a medicina de lado, nunca vai deixar nenhum tratamento médico de lado, mas a gente vai trazer o poder dos cristais, a energia dos cristais, para fazer auxílio nesse tratamento. Então, por exemplo, no câncer, a gente pode utilizar cristais relacionados à cura, que são os cristais da cor verde, lembrando que cada cor vai transmitir algo, vai trabalhar algo. E a gente trabalha sempre nos nossos campos de energia. Algo que, assim como o planeta Terra tem, que existem campos de energia muito fortes no planeta Terra, no nosso corpo também existem campos de energia, que a gente pode falar campos, esferas de energia, né, que absorvem energia e ficam pulsando energia para o nosso organismo. Também a gente pode falar isso como chakras. E cada um desses campos de energia são responsáveis por glândulas, por hormônios, por membros do nosso corpo. E trabalhando esses campos de energia através dos cristais, a gente consegue entrar novamente em equilíbrio, em sintonia, numa alta vibração. Então, a gente consegue, num paciente de câncer, estar trabalhando com os cristais específicos para fazer a promoção, aumento da imunidade, melhora da harmonia, melhora do corpo físico, mais ânimo, mais energia, mais disposição para essa pessoa. Dentro das formas, ajudando nesse processo de cura. A gente pode também auxiliar pessoas com ansiedade a diminuir essa ansiedade, diminuir o processo de depressão, fazer com que essa pessoa se sinta mais alegre, melhore nesse processo de cura, liberte sentimentos presos e estagnados, melhore o padrão de pensamentos. Como eu falei, tudo é um padrão, né? Então a gente tem um padrão de sentimentos, um padrão de pensamentos. Os cristais auxiliam a nivelar esse padrão, aumentar a vibração, então aumentando o padrão positivo de pensamentos. E quando a gente pensa positivo, obviamente nosso corpo entra em harmonia, os nossos sentimentos entram em harmonia. A gente pode também auxiliar os animais. Os animais, assim como nós, também têm chakras, também têm centros de energia, eles também têm ansiedade, também têm depressão. A gente pode auxiliar esses cristais. E lembrando, tudo a gente precisa utilizar através das técnicas corretas e dos cristais corretos, certo? Então a gente precisa saber, a cristaloterapia é uma terapia séria, então a gente precisa saber as propriedades dos cristais, saber quais são os cristais corretos para a gente utilizar para cada objetivo. A gente pode utilizar também nos ambientes. E hoje o Feng Shui mostra muito isso, que o Feng Shui também é uma terapia muito antiga utilizada, que cada cômodo da nossa casa tem um tipo de energia diferente. Então existem também os cristais específicos para a gente estar colocando em cada ambiente. Eu vou dar um exemplo do quarto, tá? O quarto, ele é o quê? O que ele representa? A nossa intimidade, a nossa conexão com Deus, um momento de relaxamento e de introspecção. Então, nesse ambiente é muito importante que a gente use cristais que nos conectem com isso. Então, cristais mais relaxantes, com energia receptora, com cores mais calmas e que nos conectem a isso. A gente não pode usar cristais energizantes. No banheiro, por exemplo, a gente tem uma energia mais densa, porque é ali onde a gente libera toxinas, miasmas, então a gente precisa ter ali cristais que ajudem na purificação e na limpeza de tudo isso, e ao mesmo tempo cristais que ajudem a banir esse tipo de energia, assim como na entrada da casa, que a gente entra e sai trazendo energias, saindo com energias, então é importante que ali tenham filtros. É diferente também na sala, onde a gente precisa ter uma boa comunicação, onde a gente precisa de cristais mais alegres. A cozinha está ligada à prosperidade, abundância, à fartura. E tudo isso a gente consegue utilizar os cristais corretos para nos auxiliarem nesses processos. Pessoas que você ama, amigos, familiares, colegas de trabalho, você vem sentindo que essas pessoas precisam de ajuda e você pode auxiliar de uma forma natural, você pode auxiliar de uma forma não invasiva. Então olha que legal, aprendendo as técnicas corretas, os cristais corretos e ajudando essas pessoas que você ama. Os seus filhos, sobrinhos, afilhados, você pode estar ajudando no seu trabalho, você pode também estar utilizando cristais específicos no trabalho. Então, a gente pode utilizar os cristais para inúmeros objetivos, mas desde que a gente utilize as técnicas corretas e os cristais corretos. Lembrando, tem técnicas que exigem muito conhecimento, até porque tem cristais que a gente precisa ter mais cuidados devido à sua formação, devido aos minerais que contém ali dentro, então a gente precisa ter esses cuidados. Eu trouxe um estudo para você que é as fotos
Kirlian. Tá? O que é isso? As fotos Kirlian são uma coleção de técnicas criadas por Simon Kirlian, isso há mais de 40 anos atrás. Eu vou contar uma história breve aqui do Kirlian, muito resumida. O Kirlian, ele trabalhava num hospital e ele acabou tendo uma descarga elétrica. E quando ele teve essa descarga elétrica, ele olhou para sua mão e é como se tivesse um campo azul ao redor da sua mão, tá? Tô contando de forma bem breve. Como se tivesse um campo azul ao redor da sua mão. E ele achou isso muito interessante. E ele falou, eu vou ter que fazer isso de novo para conseguir fotografar. Então ele teve a ideia de tentar fotografar esse campo de energia para provar que existe um campo de energia, né? E geralmente as coisas são assim, meio que sem querer que acontece, né? Não tudo, óbvio. Então ele novamente deu uma outra descarga de energia e conseguiu fotografar. Isso, ele viu que realmente existia como se fosse um campo de energia ao redor da sua mão. E ele começou a se interessar muito sobre isso e começou a fazer estudos sobre isso. Obviamente, ele criou todo um equipamento que conseguisse fotografar e que não precisasse ficar tendo descargas de energia. Existe toda uma técnica por trás desse conteúdo, eu não vou me aprofundar sobre isso, tá? Mas então, vamos lá. Através das fotos e através dos estudos, ele conseguiu comprovar que os campos de energia, que é o nosso campo áurico, eles existem em um padrão. E ele conseguiu perceber que quando as pessoas têm uma determinada doença ou estão com o início de uma, o campo de energia dessas pessoas são muito parecidos. Então, por exemplo, quando as pessoas têm doenças renais, ele percebeu que as pessoas que tinham doenças renais tinham um campo de energia num padrão, muito parecidos. As pessoas que estavam em início de câncer tinham um padrão de campo de energia muito parecidos. E assim ele foi feito seus estudos. É óbvio que naquela época, mais de 40 anos atrás, ele sofreu muito preconceito. Então, com o passar dos anos, outras pessoas também auxiliaram nessa técnica. Então, foram criadas, né, várias formas de fotografar, foram criados aparelhos. E ele é um russo, inclusive hoje na Rússia, a própria Rússia, em diferentes hospitais, eles utilizam as fotos Kirlian como uma forma complementar de identificar se existe algum tipo de doença em início, né? Porque através dos efeitos físicos ou até mesmo dos sintomas físicos não consegue se perceber. Ou muitas vezes, quando está difícil de identificar qual doença é, através daquele padrão que eu falei, eles conseguem identificar pelo campo de energia qual é o tipo de doença que a pessoa tem. Porque cada doença gera um tipo de padrão de campo de energia. Então, olha que interessante. E hoje já vem sendo feitos diferentes tipos de estudos que falam sobre a nossa consciência e que a nossa consciência está muito ligada ao espírito, algo que a gente não consegue ver, mas vem sendo criados esses estudos. E falam que pode ser esse nosso campo de energia, esse nosso campo áurico, que é um desses estudos que vem comprovando que tudo tem um campo de energia. Eu trouxe umas fotos aqui para você entender que não é só nós que temos campo de energia, as plantas têm campo de energia, os objetos, nós, os animais, tudo tem campo de energia, né? Então, tem campo de energia muitas vezes com mais miasmas, porque tem doenças, porque tem desequilíbrios, depende do objeto. Uma coisa que foi comprovada também, que tem um livro que se chama Arrado, e fala o quanto a energia realmente pode, o quanto tudo tem energia, desde a nossa intenção, as nossas palavras. Andressa, mas o que isso tem a ver com os cristais? Isso mostra como os cristais atuam em nós, né? Eles atuam no nosso campo de energia e como o nosso campo de energia muda dependendo com o que a gente faz. Os cristais, por terem um poder de alta vibração, o que eles vão fazer? Melhorar a nossa vibração, o nosso campo de energia. Quando a gente fala, por exemplo, palavras ruins para uma planta, que até mesmo tem vídeos, né, que mostram isso, e tem estudos que falam sobre isso, a planta pode morrer. Faz um teste. Fica falando por vários dias coisas negativas para suas plantas para ver se ela não vai morrer. E fala coisas positivas para outra planta, ver se ela não vai ficar linda. E assim é com as pessoas. Quando a gente fala coisas positivas para alguém, ela se sente feliz, mais viva, mais conectada. Quando a gente trata mal uma pessoa, ela, dependendo do tempo que isso acontece, ela entra numa doença. E assim funciona com o nosso campo de energia e com tudo. Os cristais, por serem perfeitos e terem uma alta vibração, auxiliam nesse processo para nós.
E nesse livro que eu falei, que é o livro Rado, ele faz um estudo sobre os cristais da água, os cristais que se formam na água. Olha que interessante, cristais, né? Cristais são cristais, então cristais que se formam, o gelo, e assim como os cristais que a gente utiliza. A diferença é que tem cristais orgânicos e inorgânicos. Então, esse livro mostra quando a água é normal, água mineral, é disposta, né, a músicas ruins, músicas pesadas, que falam palavras negativas, qual é o tipo de formação, né, desses cristais da água. E mostra que os cristais que se formam na água não têm uma forma perfeita, são feios, né, então tem formações totalmente não lineares. E já quando você fala coisas positivas para a água, você coloca uma música gostosa que se conecta realmente a Deus, as estruturas, os cristais que se formam são perfeitos. Então isso para comprovar como os cristais, eles são a forma mais pura de conexão com Deus. Porque por eles terem essa estrutura cristalina perfeita, mostra que na sua formação, eles foram feitos através da mais perfeita energia, a maior conexão existente, que foi através das mãos de Deus na criação ainda do nosso planeta Terra. E novamente, eu tenho certeza que não é à toa que você está aqui, tenho certeza que foi um chamado. Deus nos conecta com a gente de diferentes formas. Às vezes é através dessa aula que você vai identificar o teu propósito. É através dos cristais que você vai identificar desequilíbrios que até mesmo você não sabia. E você vai encontrar em você novamente a essência, novamente a alegria. Então nunca é à toa onde a gente chega, tudo é ressoar, a gente se conecta com o que a gente está precisando. Então não é à toa que Deus te mandou essa aula, não é à toa que você está aqui hoje. E se você sente no seu coração de se aprofundar, de se conectar novamente com essa energia dos cristais, se reconectar novamente com todos os ensinamentos dos povos antigos e tudo que vem sendo trabalhado no decorrer de todos esses anos, que a ciência vem provando hoje através de vários estudos, que as pessoas vêm comprovando hoje tudo que os cristais podem modificar na nossa vida, melhorando a nossa energia, a nossa saúde, a nossa casa, proporcionando mais bem-estar e harmonia tanto para nós quanto para as pessoas que a gente ama. Eu te convido a vir fazer parte da nossa escola da Cristaloterapia. Lá dentro, onde eu ensino todas as técnicas, eu ensino de forma profunda tudo sobre os cristais, desde a sua formação, desde como utilizar, sobre as cores, sobre os formatos dos cristais, as técnicas, quais cristais escolherem e muito mais. Então, seres cristalinos, todas as aulas você irá encontrar dentro do nosso portal do aluno. O nosso portal do aluno é um portal do aluno muito bonito, com aulas de fácil acesso. Então, todo o portal você vai conseguir encontrar as aulas, baixar os conteúdos de forma muito dinâmica e fácil. Todas as aulas, elas têm materiais auxiliares para estarem te auxiliando nos seus estudos. Todas as aulas são gravadas em vídeo de alta resolução, com áudio de excelente qualidade para você poder estar estudando da melhor forma e com a melhor qualidade possível. Todas as aulas também têm acesso para você estar tirando as suas dúvidas diretamente no portal, sem precisar estar me mandando e-mail, sem precisar mandar mensagem. Então, você assiste a aula, já consegue também estar tirando suas dúvidas diretamente no portal do aluno. E agora eu vou mostrar para você quais são os nossos módulos, quais são as aulas que você vai encontrar dentro do nosso portal. É muito importante lembrar que sempre novas aulas são colocadas lá dentro, dúvidas, os materiais são sempre atualizados, o que é excelente e vai ajudar ainda mais nos seus estudos. Então, no primeiro módulo, que é Tudo é Energia, nesse módulo eu ensino mais como a energia funciona, como a vibração funciona, como Deus colocou energia em tudo para nos auxiliar, de alta vibração. E os cristais têm uma vibração extremamente alta para nos auxiliar aqui na Terra. O módulo 2, utilização dos cristais na história. Aqui você vai se apaixonar e entender como os povos mais antigos começaram a utilizar os cristais. Desde povos que foram citados lá na Bíblia, povos como os egípcios, os xamãs, dentre outros que utilizavam os cristais com muita inteligência e sabedoria.
O módulo 3 é como os cristais surgem na natureza. Aqui eu explico a parte mais física dos cristais, então toda a parte de introdução aos sólidos, parte molecular de como eles realmente são formados, a diferença entre minerais, pedras, rochas e gemas e também como a cristalografia funciona, que é a ciência dos cristais. O quarto módulo, que são os corpos dimensionais. E o que são os corpos dimensionais? É a forma que a consciência divina consegue se conectar e expandir através de nós. Então aqui eu falo mais sobre corpo físico, etérico, corpo astral, corpo mental e muito mais. O quinto módulo é equilibrando os chakras com os cristais. Aqui eu ensino tudo sobre os chakras, como identificar quando um chakra está em desequilíbrio, quando ele está em equilíbrio e o mais importante, como a gente utilizar os cristais, a energia dos cristais para ajudar novamente a retomarmos o equilíbrio. Módulo 6, como as doenças surgem. Aqui eu trago muito os estudos da metafísica para estar auxiliando você a entender como uma doença se inicia, qual é a raiz de uma doença. Então a gente vai de forma muito profunda entender o porquê que o nosso corpo físico entra em desequilíbrio. Módulo 7, cores e os cristais. Então, como a gente utiliza a cromoterapia juntamente com os cristais, qual é a vibração de cada cor, qual é a vibração da cor de cada cristal. Módulo 8, formatos dos cristais. Então a gente sabe que tudo no planeta Terra é feito de geometrias sagradas, e não seria diferente com os cristais. Cada formato de um cristal tem um tipo de energia e a gente pode estar utilizando de diferentes formas com diversos benefícios. Módulo 9, aprendendo a utilizar os cristais na prática. Então até agora a gente viu bastante parte teórica para entender como os cristais funcionam e a partir daqui a gente entra na prática. Então aqui eu vou ensinar como você estar utilizando desde a sua casa, nos seus animais, como estar utilizando com outras terapias o poder dos cristais no seu dia a dia na prática. Módulo 10, que é o método ProTik. Esse é o método que eu criei com anos de experiência, anos da minha vida estudando, onde é um módulo feito de 4 pilares para você saber realmente como utilizar os cristais, ter benefícios maravilhosos e poderosos na sua vida. Módulo 11, equilibrando a energia da casa com cristais. Aqui você vai entender tudo sobre qual é a energia de cada cômodo da casa. Como, quando os cômodos entram em desequilíbrio energeticamente, podem estar nos afetando e como utilizar os cristais para equilibrar, purificar e proteger sua casa. Módulo 12, mandalas e grades com cristais. Aqui a gente aprende a fazer diversos tipos de mandalas com cristais para potencializar a energia, para expandir ainda mais a energia dos cristais, ou melhor, para fazer tratamentos tanto à distância como presenciais. Módulo 13, elixires com cristais. Aqui você vai aprender na prática como fazer essa bebida mágica utilizando a energia dos cristais de forma segura, porque muitos cristais não podem ir para a água e é um cuidado muito importante que devemos ter. Módulo 14, conhecendo a energia do orgonite. Aqui eu vou te ensinar tudo sobre o orgonite, onde utilizar, como o orgonite funciona e os benefícios de você estar utilizando o orgonite na sua vida. Módulo 15, receitas exclusivas para tratamento. Aqui são receitas que eu criei durante todos esses anos de prática, exclusivas para você estar usando nos seus tratamentos. Tratamentos para você, para os seus animais e para a sua casa. Módulo 16, como utilizar cristais com outras terapias. Então aqui você vai aprender a utilizar os cristais com diferentes terapias, como Reiki, massoterapia, Theta Healing, dentre outras terapias. Você vai aprender a como utilizar os cristais, essa energia maravilhosa, complementando o que você já faz. Módulo 17, dúvidas frequentes. Aqui é um módulo onde tem várias aulas com as dúvidas mais frequentes de vocês, que eu vou explicar todas. Aqui sempre vão ter aulas sendo atualizadas com todas as dúvidas. Mas não é somente isso hoje. Para você, que é uma pessoa muito especial, que está aqui hoje, que está aqui decidindo expandir a sua consciência, o teu autoconhecimento, que está decidindo tomar uma decisão
de se reconectar novamente com o divino, com a natureza, de expandir o teu coração, hoje eu tenho um presente para você, que são mais 6 bônus que vão te auxiliar nesse processo, que na verdade vão ajudar a encurtar ainda mais o teu processo de reconexão, vão encurtar o teu caminho. E olha só quais são esses presentes, quais são os bônus que eu separei para você. Primeiro bônus, cristaloterapia para animais. Aqui você vai aprender tudo, como funciona a energia dos animais e como utilizar os cristais para tratar o seu animalzinho de estimação. Os animais acabam absorvendo muitas energias negativas como forma de amor para a nossa proteção e é nosso dever ajudá-los para que eles se mantenham saudáveis e com bem-estar. O segundo presente é radiestesia e pêndulo. Aqui eu vou te ensinar todo o passo a passo de como você utilizar o pêndulo para fazer seus tratamentos, como identificar a energia da casa, como desprogramar e programar energias e muito mais. O terceiro presente é como fazer atendimentos online e presencial. Sem dúvida, um dos presentes mais incríveis. Aqui eu te ajudo na prática a como você utilizar os cristais para fazer atendimentos de qualquer lado do mundo. Então, você podendo fazer online ou presencial, complementando com as terapias que você já utiliza ou somente com a cristaloterapia. O quarto presente é a anamnese especial para a cristaloterapia. Eu desenvolvi uma anamnese única, onde você vai conseguir identificar todos os desequilíbrios do seu paciente, de você ou da sua família. Você vai conseguir identificar da onde está vindo os desequilíbrios para poder fazer tratamentos especiais e potentes, utilizando ali os nossos métodos que eu ensinei nos módulos anteriores. Marketing para terapeutas é um outro presente incrível. No decorrer de toda a minha história, principalmente aqui, eu identifiquei que muitos terapeutas têm dificuldade de expandir a sua missão, têm dificuldade de levar o seu conhecimento e a sua terapia para outras pessoas. Então eu trago para você aqui tudo o que você precisa saber para conseguir divulgar o teu trabalho, ser muito bem remunerado por isso, para que as pessoas te conheçam e vão atrás do seu trabalho. Mais um presente super especial, desconto para alunos na nossa loja Cristal. Então você vai ter um super desconto para tudo que você precisar, tudo que você sonhar da nossa loja, você vai ter um desconto super especial, mas somente para os nossos alunos. E por último, mas não menos importante, mais um presente para você, que é uma técnica que eu desenvolvi, que é vaporização com cristais. Você vai aprender a fazer tanto vaporização uterina como vaporização nasal para estar ajudando nos seus tratamentos, desde utilizando os cristais com as ervas, uma técnica exclusiva e maravilhosa para você. Então, se você sente no teu coração de aprender mais sobre o poder desses elementos que Deus nos deixou aqui na Terra para nos auxiliarem nos processos de cura, na nossa expansão espiritual, no nosso autoconhecimento, eu te convido a adentrar para a nossa escola da cristaloterapia. E para isso é só clicar nesse botão que está aqui embaixo. Tenho certeza que vai ser uma jornada transformadora juntamente comigo e com a minha egrégora. Gratidão imensa por você que decidiu ficar aqui até o final e transformar sua vida. Um beijo no seu coração, que Deus continue te iluminando e eu te espero lá dentro da nossa escola. Oi gente, meu nome é Karine. Hoje eu vim falar aqui sobre o curso Cristaloterapia que eu adquiri da Andressa. Primeiro eu quero falar que assim, eu tive uma experiência muito maravilhosa com o cristal, né? Eu não tinha muito acesso, não tinha conhecimento e eu passei por um processo na minha vida que uma pessoa me deu uns cristais, me ensinou a usar em certos lugares e tal. Eu tive uma resposta tão rápida, eu tive um prazer imenso, tão grande, que eu falei assim, gente, o que eu senti e a resposta que eu tive, eu preciso passar isso para outras pessoas. As pessoas precisam sentir a mesma coisa que eu senti. Foi aí que eu comecei a pesquisar, ver cursos e tal, até que eu achei a Andressa. Eu amei a didática, amei a voz dela, o jeito que ela ensina. E, gente, foi um divisor de águas na minha vida esse curso.
Hoje eu posso cuidar de mim, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus avós, eu cuido da minha mãe, dos meus amigos. E eu ver a resposta das pessoas com cristais assim como eu tive foi maravilhoso. Então foi o melhor investimento que eu pude fazer, é um investimento que é pra vida. Então eu estou muito satisfeita, o curso é muito completo, de fácil linguagem, de fácil entendimento. Então assim, eu estou muito feliz, muito satisfeita. Só gratidão.